mesmo assim eu não ataquei. Que o Senhor julgue qual de nós dois está errado, e que castigue o Senhor pelo que contra mim, pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. Como diz o velho ditado, o mal vem dos maus, mas eu não lhe farei nenhum mal. Vejam o que o rei de Israel está tentando matar-me. Vejam só que ele está caçando um cachorro morto, uma pulga. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós dois está errado. Que ele me julgue, me defenda e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul disse: é você, meu filho Davi? E Saul começou a chorar. Então disse a Davi: você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, enquanto eu lhe tenho feito mal. Hoje você mostrou-me o quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Amém? Vamos levar a Deus uma palavra de oração? Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E que a Tua palavra, Deus, ela não venha nessa noite a nós apenas para conhecimento, mas que a palavra do Senhor nessa noite venha a nós para trazer vida, para vivificarmos, para renovar a nossa vida. Senhor, talvez não vai ser uma palavra, Senhor, de conforto, mas de confronto, mas que ao sermos confrontados pela Tua palavra, também sejamos por ela modificados, também venhamos aprender, Senhor, a sermos melhores do que temos sido, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre em nosso coração, ó Pai, lugar para florescer, para crescer e frutificar. Eu te peço em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar adorando ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado, amém? Aleluia, graças a Deus. Eu li o texto todo porque nós vamos recapitular algumas partes dele, tá bom? Então, por esse motivo eu li o texto todo. Estamos hoje em um culto denominado o poder do perdão, né? E quando se fala em perdão, se fala em algo que não é fácil. E se alguém disser que é fácil, vai ter que me ensinar, porque não é fácil, né? E porque não é fácil mesmo perdoar, que o Senhor nos deu como mandamento, nos deu como ordenança. Então a gente vai aprender um pouquinho hoje sobre Davi, que o Senhor Deus, Ele declara: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Davi, ele foi alguém que, ele de certa forma, foi um homem que nos traz grandes exemplos. Foi um homem que falhou, foi um homem que pecou, foi um homem que errou, mas foi um homem que em todo tempo teve o seu coração voltado para Deus. Alguém que Deus escolheu para reinar. E da sua linhagem veio o nosso Senhor Jesus, né? O seu reino prevalece para sempre. Capítulo 24 que nós lemos nos conta a história de Davi em um momento em que Saul estava perseguindo para tirar a sua vida. Após Davi vencer uma batalha e ali ser elogiado por algumas mulheres que começaram a cantar que Saul havia matado 1000, porém Davi matado 10.000. Davi começou a ser elogiado pelas pessoas de Israel, começou ali a ser comentado o teu feito. Davi foi um grande guerreiro, Davi venceu a guerra. Isso incitou o coração de Saul a algo que nós podemos chamar de ciúmes ou de inveja. Davi agora começa a ser perseguido sem causa pelo rei de Israel, porque Saul se sentiu ameaçado, porque o próprio Deus já o havia dito que o seu reino lhe seria tirado, e ele sabia que por certo Davi ocuparia o trono. Mas nós temos aí duas pessoas de coração totalmente diferente, pensamentos, perspectivas totalmente diferentes. Davi foi ungido para ser o rei de Israel. Todavia, em nenhum momento Davi tentou em seu coração tirar Saul do trono. Muito pelo contrário, Davi tinha um coração de servo. Davi tinha um coração que tinha prontidão para servir. Davi tinha um coração que tinha prontidão para ajudar o seu senhor Saul. Porém Saul, sabendo que o seu tempo no reinado já estava contado, ele se levanta contra Davi e intenta matar Davi. Davi, sabendo disso, ele poderia, como um homem de guerra,
coração de Saul. E o coração de Davi era um coração voltado para o amor, um coração voltado para o perdão, embora Davi fosse um grande guerreiro. Davi, ele começa então a fugir de Saul. Começa a fugir de Saul como um cão, começa a fugir de Saul como se fosse um covarde, porque não queria intentar o mal contra o seu Senhor. E a Bíblia vai nos dizer neste capítulo 24 que nós lemos, que em meio a uma grande guerra, os guerreiros de Saul, juntamente com Saul, retornam e sabem que Davi está naquele lugar, e então vão até aquele lugar onde Davi estava. Davi, juntamente com seus homens, estava escondido dentro de uma caverna, e ali escondido dentro dessa caverna, Saul entra para fazer as suas necessidades fisiológicas. E quando Davi vê Saul, e os seus homens também vê Saul, os homens de Davi começam a aconselhar Davi. Os homens de Davi começam a dizer para Davi: agora, rei, agora, Davi, chegou o seu momento. O Senhor não disse que entregaria o inimigo na sua mão? Agora chegou o seu momento. Na nossa caminhada, assim como na vida de Davi, assim como na vida de Saul, sempre vai existir aqueles que vão nos elogiar, aqueles que vão nos dizer que estamos indo bem, aqueles que vão nos aplaudir, e os aplausos, os elogios, muitas vezes vai suscitar ciúmes no coração de alguém que se vê ameaçado. Os aplausos, os elogios, muitas vezes vão suscitar inveja no coração daqueles que se sentem ameaçados. E isso faz parte do convívio humano. Nós precisamos dominar a nossa natureza e lutar contra esses sentimentos, porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós não devemos deixar que esses sentimentos brotem dentro de nós, cresçam dentro de nós. O Senhor diz que não haja entre vós invejas, porfias, ciúmes. Ou seja, é lícito que isso venha, mas nós, como seres humanos cristãos, nascidos de novo, precisamos lutar contra estes sentimentos. Precisamos não deixar que esses sentimentos penetrem em nosso coração e nos dominem. Mas nem sempre é fácil. E assim como Davi foi aplaudido, elogiado, foi exaltado, e Saul foi tomado pelo sentimento de inveja, de ciúme, e se levantou para tentar prejudicar Davi, assim também acontece. E não vai faltar pessoas que fazem intriga para nos fortalecer contra o nosso próximo. Não vai faltar pessoas no nosso meio com intrigas para nos fortalecermos com o sentimento de vingança, com o sentimento de querer ter a certeza de estarmos certos, de assumirmos uma postura de que somos aqueles que somos as vítimas. Ali se levantou os guerreiros de Davi. E ainda disseram, olha o que eles disseram para Davi: o Senhor Deus disse que iria lhe entregar os seus inimigos nas suas mãos. Irmãos, e quantas vezes no nosso meio também não suscita pessoas para dizer assim: olha, irmã fulana, Deus não falou que ia ser contra os seus inimigos? Olha o que está acontecendo com a outra irmã. É porque ela se levantou contra você. Está vendo, irmã? Os amigos, os guerreiros de Davi disseram isso para Davi.